Olá, bom dia. Está começando o Eldorado Expresso, que traz para você os principais destaques desta sexta-feira nas plataformas do Estadão, né, Carol? Bom dia. Bom dia, Raíssa. Bom dia a todos e começamos com o destaque da maior metrópole brasileira. Greve de motoristas e cobradores de ônibus na cidade de São Paulo. É uma greve que já iniciou ontem, na verdade, com um protesto, com o fechamento de alguns terminais de ônibus da cidade, e a greve propriamente dita foi programada para ocorrer hoje, está ocorrendo de forma parcial, 70% da frota nas ruas, de acordo com as informações dos sindicatos motoristas e também da própria prefeitura, e a justiça havia determinado que exatamente 70% da frota estivesse em circulação no horário de pico. Basicamente, os motoristas estão alegando que não receberam a PLR, a participação nos lucros, o depósito deveria ter ocorrido ontem. A prefeitura, pelo lado dela, diz que fez o repasse para as empresas, mas o prefeito Bruno Covas conversou conosco na Rádio Eldorado mais cedo e evitou dizer que trata-se de um lockout. Diz que não tem provas de envolvimento das empresas, mas diz que a prefeitura fez a parte dela repassando os recursos. E no meio disso tudo tem uma licitação ainda em andamento, transtornos hoje na cidade, mas a operação é de 70% da frota de ônibus em São Paulo. Outro assunto é a facada, né? Que quase matou o presidente Bolsonaro, completa um ano hoje. Em setembro de 2018, durante um ato de campanha, o então candidato Bolsonaro, lá em Juiz de Fora, foi atacado, né, no meio da multidão e realizou 3 cirurgias de lá para cá. Nesse fim de semana está marcada a quarta. Ele deve ficar internado aqui em São Paulo e de molho pelos próximos 10 dias, mas deve também montar um gabinete dentro do hospital aqui na capital paulista. Há uma repercussão porque também ele tinha marcado uma reunião com os países que envolvem a região amazônica, né, para discutir o futuro ali da região, mas não vai poder comparecer presencialmente também por conta desse quadro de saúde dele. Mas antes da cirurgia, o último compromisso do presidente Jair Bolsonaro será o desfile de 7 de setembro, um 7 de setembro mais robusto neste ano, o primeiro dele como presidente da República. Haverá um gasto de R$970 mil no desfile lá em Brasília, do qual ele vai participar, deve chegar em carro aberto e ficar no palanque, e uma segurança muito reforçada com 3 mil homens da Polícia Militar, da Polícia Federal, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, e também atiradores de elite, snipers, que estarão espalhados nos principais prédios da esplanada dos ministérios. E o presidente deve fazer um pronunciamento que ele vai gravar hoje para ir ao ar amanhã à noite em rede nacional de rádio e televisão, exaltando o patriotismo, a soberania do país. Ele mesmo convocou aí a população a usar verde e amarelo e gerou uma reação de opositores e críticos chamando o uso da cor preta. A gente acompanha isso e também traz mais detalhes no podcast Estadão Notícias de hoje, que você acha aí nas plataformas do Estadão, com uma análise de toda essa movimentação em torno do 7 de setembro. E o presidente Bolsonaro pediu paciência, né, especialmente para os seus eleitores nas redes sociais, por conta da indicação do novo Procurador-Geral da República, o Augusto Aras. Numa transmissão no Facebook, ele disse que Aras é super alinhado com as questões envolvendo especialmente meio ambiente e o comportamento, apesar dos seus apoiadores no Twitter estarem chamando Aras de um esquerdopata. Também ontem, e que dá, claro, repercussão hoje, os vetos, né, os 19 vetos em relação à lei de abuso de autoridade. O presidente divulgou-os ontem à tarde e agora o Congresso vai se debruçar sobre esse tema, porque o Congresso tem o poder de derrubar os vetos do presidente. No futebol, destaque, vamos falar da pátria de chuteiras, né? O Neymar de volta à seleção brasileira, será que ela ainda é pátria em chuteiras? Mas o Neymar que, enfim, ficou enrolado lá, saía, não saía, acabou ficando no PSG, mas agora ele volta à seleção brasileira, lembrando que ele não disputou a Copa América, estava contundido, e hoje à noite tem amistoso, 9h30 da noite pelo horário de Brasília, da seleção brasileira contra a Colômbia, lá em Miami. O nosso portal aí também destaca, na parte do esporte, a rodada do fim de semana do Brasileirão com jogos importantes, entre elas a estreia de Mano Menezes à frente do Palmeiras contra o Goiás, tem também Corinthians e Ceará, Santos e Atlético Paranaense, Internacional e São Paulo e ainda Avaí e Flamengo, entre outros jogos, acompanhe tudo lá. Enquanto isso, lá no Rio de Janeiro está terminando a Bienal do Livro, não sem uma polêmica. O prefeito Marcelo Crivella pediu para censurar um gibi chamado Vingadores, a Cruzada das Crianças, expostos no evento, né? Esses gibis que tem ali uma cena em que 2 jovens homens se beijam, e aí a organização do evento disse que não vai recolher nenhum exemplar porque lá não há nenhum conteúdo impróprio ou pornográfico.
Fica a polêmica e acompanhamento nas redes sociais e também nas plataformas do Estadão desta sexta-feira. É isso aí. Estes, então, alguns dos destaques que você acompanha aí com a gente. Ao longo de todo o dia a gente continua com outras coberturas também. E segunda-feira, de volta aqui com o Eldorado Expresso. Um bom fim de semana para você. Bom fim de semana.